Um casamento que começou com um simples acordo, mas virou um jogo perigoso de poder, traição e sentimentos reais. No meio da realeza, Yan e Hoiju se aproximam cada vez mais, mesmo cercados por segredos, ciúmes e conspirações dentro do próprio palácio. Entre declarações inesperadas, tentativas de sabotagem e uma cerimônia que quase termina em uma tragédia, os dois percebem que não estão só lutando pelo amor, mas também pela própria sobrevivência. Agora, sem mais enrolação, vem descobrir o que acontece em A Coroa Perfeita. Depois do acidente, todo mundo vai parar no hospital. O rei, por sorte, sai ileso, já Hoiju fica desacordada e Yan precisa passar por uma cirurgia por causa do ombro. Assim que acorda, Hoiju corre para saber dele, mas Yan só quer saber como ela está, mesmo depois de ter colocado a sua própria vida em risco. É aí que o sentimento entre os dois começa a ficar impossível de esconder. O primeiro-ministro, Jong-woo, aparece para visitar Hoiju, mas acaba ouvindo uma conversa dela com a secretária e descobre que o casamento com Yan é só um acordo. Tentando impedir isso, ele questiona se ela vai se casar apenas por status e diz que se for por isso, ela poderia se casar com ele. Só que Hoiju corta na hora, já que para ela não faz sentido por serem amigos. O problema é que Yan escuta tudo e, morrendo de ciúmes, ele pede que ela saia do palácio assim que tem alta. No meio disso tudo, Yan descobre que o carro de Hoiju foi sabotado. Se sentindo culpado e com medo do que ainda pode acontecer, ele decide cancelar o acordo e acabar com o noivado. Só que não demora muito para ele sentir a falta dela, então a convida para um banquete da corte. Ela recusa e é aí que começa a corrida atrás do prejuízo. Os dois se encontram na casa dele e Yan tenta se explicar dizendo que terminou tudo para protegê-la, mas Hoiju não engole fácil e solta que para proteger alguém de verdade é necessário enfrentar quem a fez mal, não fugir. Essas palavras ficam martelando na cabeça dele, então Yan liga para ela pedindo desculpas por não ter cumprido o que prometeu e diz para ela ir ao banquete. Dessa vez, ela aceita, e quando chega o grande dia, Hoiju simplesmente rouba a cena e, claro, Yan faz questão de ficar ao lado dela. Ao anoitecer, rola um baile de gala daqueles e Hoiju e Yan entram na pista e entregam tudo. Dança linda, clima perfeito. Quando parece que não pode ficar mais intenso, Yan simplesmente muda tudo e pede Hoiju em casamento ali na frente de todos. Ela, surpresa, aceita e, para completar, o rei aprova a união dos dois. Quem não gosta muito disso é a rainha mãe, que fica possessa com a notícia. No meio do baile, Yan ainda solta uma bomba para a cunhada dizendo que sabe que ela mexeu no decreto do irmão antes dele falecer. Ela sente o golpe na hora e percebe que está sendo observada. Depois do caos, os dois dão uma escapada para respirar um pouco. Hoiju fica cada vez mais encantado olhando o anel, enquanto Yan está cada vez mais rendido por ela. Não demora nada para as manchetes explodirem com a notícia do casamento real, deixando a empresária radiante. No dia seguinte, a rainha mãe e o pai dela já estão tramando o próximo passo para impedir Yan de virar rei. Eles decidem manter Hoiju por perto, afinal ela pode virar o ponto fraco dele. Enquanto isso, o pai de Hoiju descobre tudo e já tenta colocar alguém dentro do palácio para tentar protegê-la. A situação só piora quando ela fica sabendo que a pessoa que sabotou seu carro faleceu de uma maneira misteriosa, ou seja, tem coisa muito errada rolando ali dentro do palácio. Mesmo com tudo isso, Hoiju volta a morar lá e começa a planejar o casamento com Yan. O problema é que Jong-woo precisa participar de tudo por ser o primeiro-ministro e isso acende um ciúmes enorme no príncipe. A tensão aumenta quando Yan descobre que Jong-woo sabe sobre o acordo entre ele e Hoiju, e mesmo com explicações, ele não engole muito bem a desculpa dela. Ao anoitecer, a rainha-mãe chama os dois para um jantar e tudo vira um verdadeiro pesadelo. Ela começa a atacar Yan e Hoiju, furiosa, prefere sair antes de perder a linha. Vendo Yan abatido, Hoiju leva ele para dar uma volta de iate e aos poucos o clima melhora. É aí que não tem mais como segurar. Yan simplesmente a beija e dessa vez sem desculpa, sem motivo estratégico, apenas porque quis. E para surpresa dele, Hoiju corresponde. O beijo até que foi lindo, mas depois bate aquele climão. Os dois ficam super constrangidos e mal conseguem se olhar.
Quando voltam pro palácio, então, esquece, ninguém dorme e só fica pensando no que aconteceu. No dia seguinte, cada um reage de um jeito. Yan tá todo apaixonado, leve, quase que sorrindo à toa. Já Ruiju entra em um modo fuga e começa a evitar ele sempre que pode. Só que não dá pra fugir pra sempre. Os preparativos do casamento obrigam os dois a conviverem. Yan tenta se aproximar, mas percebe o desconforto dela e vai direto ao ponto. Ruiju até tenta desconversar, mas ele diz que a beijou não por impulso, mas porque quis. Aquela fala fica no pensamento dela e à noite ela mergulha nos próprios sentimentos enquanto Yan revisa o contrato de casamento dos dois. É aí que vem um detalhe importante. Junto com o contrato, Yan guarda um documento do irmão falecido, onde ele abre mão do trono e passa tudo para ele. No dia seguinte, eles vão jantar na casa do pai de Ruiju, seguindo a tradição. Só que o clima é péssimo, já que a relação deles é cheia de tensão. Yan tenta entender como ela tá se sentindo e ela desabafa dizendo que o cuidado do pai é puro teatro por causa da presença dele. Para surpresa dela, Yan responde que pelo menos da parte dele é tudo sincero e que faria qualquer coisa por ela. Isso mexe tanto com Ruiju que ela finalmente pergunta se ele realmente sente algo por ela. Yan não enrola e diz que realmente gosta dela. Ruiju fica sem reação e aí ele completa dizendo que mesmo sentindo isso por ela, não vai prendê-la. Ele pretende cumprir o acordo deles e se divorciar em 3 anos, mas pede que até lá ela apenas aceite o que ele sente de verdade. Depois da declaração, o clima muda completamente. A barreira entre eles começa a cair. Na volta para casa, Jong-woo liga para Ruiju para saber do dia dela. Yan não gosta nada disso e vai tirar satisfação. Na conversa, Yan deixa tudo claro, que gosta de Ruiju, que ouviu quando Jong-woo sugeriu que ela se casasse com ele e ainda diz que se ela não escolheu o primeiro-ministro é porque não quis só status. No fim da conversa, Yan pede para ele manter distância e respeito, já que Ruiju vai se tornar sua esposa em breve. Depois de alguns dias, chega o grande momento, o casamento real. E mesmo sendo um acordo, os dois parecem genuinamente felizes. A cerimônia vira um evento gigantesco, com a imprensa e o povo acompanhando tudo. Enquanto isso, Jong-woo observa de longe, claramente abalado, e a rainha-mãe percebe cada detalhe. Bem no meio da cerimônia, quando tudo parecia perfeito, Ruiju passa mal e desmaia, deixando todo mundo em choque. Yan entra em desespero, mas junto vem a raiva. No fundo, ele sabe que aquilo não foi só um acidente, que alguém fez de propósito. No hospital vem a confirmação. Ruiju foi intoxicada por um remédio. Já o pai dela não perdoa e dá um tapa na cara dele, dizendo que ele prometeu protegê-la, então que ele vá até o fim para descobrir quem fez aquilo. O clima só piora quando Jong-woo aparece para confrontar Yan como se tivesse o direito. Sem paciência, o príncipe exige algo inédito, uma investigação pública envolvendo todo o palácio, inclusive a família real. Depois de um tempo, Ruiju finalmente acorda e assim que Yan descobre, sai correndo para vê-la. Quando chega lá, ele desmorona, não consegue segurar as lágrimas, completamente abalado com a ideia de poder perdê-la. O momento é interrompido por Jong-woo, já que Yan também precisa ser interrogado. É nesse meio tempo que Ruiju descobre algo importante. O alvo não era ela, era Yan. Os cálices foram trocados na cerimônia quando ela tropeçou, ou seja, ela acabou bebendo o que era para ele. De volta ao palácio, Ruiju conta isso para Yan, mas ele já sabia e, para surpresa dela, até parece aliviado. A empresária reage de um jeito dramático, toda preocupada, enquanto Yan até que acha graça da situação. Mais tarde, na noite de núpcias, o príncipe aparece no quarto de roupão e Ruiju fica claramente balançada. Na hora de dormir, os dois ficam bem juntinhos e Ruiju dá um beijo nele, pedindo que ele não se preocupasse mais, já que ela estava bem e segura. Assim que ela melhora, os dois fazem a primeira aparição pública depois do incidente. E não tem jeito, o casal chama a atenção por onde passa. Durante um discurso na antiga escola dela, Yan fica
fica só observando de longe, completamente encantado. Só que a paz não dura muito, já que o contrato de casamento dos dois vaza nas mídias sociais. O resultado são jornalistas invadindo o local e começando a bombardear Hoi-ju com perguntas sobre o possível casamento de fachada. Mas e aí, será que eles vão conseguir reverter essa situação? É isso que vamos ver na próxima parte. Então, se você curtiu esse resumo, deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. E se quiser ver mais histórias como essa, é só clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela. Beijos e até o próximo Coreando!